Vocês pediram e eu estou mais uma vez aqui para gravar um react para vocês de uma música e mais uma vez uma música do Henrique Mendonça. Antes quero agradecer a vocês pelo react que eu fiz da música do Thorfinn, Laços de Redenção, do Henrique Mendonça. Vocês gostaram muito, recebi muitos feedbacks muito bons e isso me deixa muito feliz e eu quero dizer que toda a glória é para Deus. E eu fico feliz que de alguma forma eu consegui passar a mensagem do Evangelho para vocês, porque esse é o objetivo desse canal. Então, para você que não me conhece, meu nome é Wesley Gobato, sou estudante de teologia e fiz o canal para fazer aquilo que eu mais gosto, que é falar da palavra de Deus. Então você pode se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder mais nenhum vídeo aqui e você pode também curtir esse vídeo e deixar o seu comentário. Por quê? Porque o YouTube assim entende que o conteúdo é relevante e começa a recomendar para mais pessoas. Desde já eu te agradeço. Então hoje vamos reagir a Moisés, Êxodo, o príncipe do Egito, Henrique Mendonça. O que será que nós podemos tirar dessa música? E claramente uma música de uma pessoa bíblica que é Moisés, então claramente vamos falar muito de teologia aqui nesse vídeo. Espero que vocês gostem. Então sem demora, bora pro react. Você gostaria de concorrer a um feat aqui no canal? E fazer parte de uma turma onde tem mentoria ao vivo comigo todos os dias? E ter uma plataforma cheia de aulas de canto só pra você? Quem não, né? Então clica no primeiro link da descrição e seja feliz. Gosto muito desse timbre de guitarra, muito legal. O que você faria se crescesse deslocado com um povo de outra origem vendo como família? Aprendendo a ver gente que tinha o meu sangue como escravos porque da minha origem eu não sabia. Sendo humilhado todo dia por um cara que se achava zilhões de vezes melhor do que eu. Sendo que na verdade era inveja, pois todos diziam que eu tinha talento porque Deus me escolheu. Lembrando, né, é um vídeo, um react, mas também uma análise teológica, então eu pauso em alguns momentos do vídeo quando eu acho interessante a gente falar. Eu já percebi que existe uma licença artística, provavelmente eu conheço esse filme, né? Então provavelmente a música é baseada no filme, e no filme tem muito essa licença artística, onde fala algumas coisas que não está relatado na Bíblia, né? Não, nessa parte, nesse início, a Bíblia não fala, não dá detalhes como a música ou como o filme traz. Então a gente chama isso de licença artística, mas isso não diminui, né, o peso da obra, não diminui o peso do filme, não diminui o peso da música e nem desse react. Então só quero deixar claro para vocês isso, que existem esse componente. Claramente é uma música baseada numa história bíblica, mas que tem por si só a sua licença artística. Os filmes, as novelas, as séries como The Chosen, por exemplo, faz muito isso, em dar detalhes que a Bíblia não dá, claramente fazendo uma interpretação que poderia ser daquela forma. Mas vamos continuar aqui. Por ordem do rei, os bebês meninos dos hebreus deveriam morrer. Minha mãe me escondeu, permitiu viver. Uma cesta de juncos no rio, fui jogado na esperança que alguém pudesse me ver. Filha do faraó que estava nas margens, me encontrou chorando naquela tarde. E porque no rio fui encontrado por ela, ganhei um nome que dizia Moisés, Moisés. Tire a sandália dos pés, porque o lugar que tu está é terra santa. Eu sou o Deus dos teus pais e de Abraão, de Isaac e Jacó. Não tenha medo, pois te conheço antes de você nascer. E te escolhi para livrar meu povo da escravidão, para a casa os levar. E eu serei contigo, pois eu sempre fui meu filhinho. Virei o Egito com as minhas próprias mãos. Uau, muito bom, muito bom. Eu sempre fico arrepiado quando eu ouço essa frase: Moisés, tire as sandálias dos pés, que o lugar que você está é santo, né? Aqui falando sobre Êxodo, capítulo 3, versículo 5, demonstrando ali a santidade. Deus estava demonstrando
para Moisés a santidade, né, dele, que ele era um Deus santo, que não era qualquer ser que estava ali, mas era Deus, Deus dos deuses, né, o Deus Todo-Poderoso. Então Moisés ele precisava entender, né, o quão santo Deus é, né, entender esse caráter, uma dessas características, né, essenciais de Deus. Deus é um Deus santo, algo que nós também precisamos entender, a santidade de Deus. E que, se você não sabe, santo é uma palavra que significa separado. Então pensa, Deus é santo, ele é separado, né? E a Bíblia, né, quando vai falar sobre os atributos de Deus, que são as características de Deus, né, fala que Deus é bom, Deus é amor, Deus é justiça. Quando a Bíblia vai relatar que Deus é santo, a gente vê a Bíblia falando que Deus é santo, 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 dando uma ênfase bem maior da santidade. Ou seja, Deus ele é separado, mas não só separado, ele é separado, mais separado do que a gente imagina. Ele a nossa capacidade intelectual de entender a profundidade da santidade de Deus, ela é muito rasa. Mas nós precisamos pelo menos entender que ele é santo e que a sua santidade é ferida pelos nossos pecados. É por isso que o pecado é tão ruim na vida do ser humano, porque fere das características do caráter de Deus, que é a sua santidade. Eu voltei ao Egito, pois estava foragido na terra de Midian, por defender um pobre hebreu que apanhava de um homem mau no Egito. Pediram o meu coração, eu disse ao rei, meu irmão. Novamente uma licença artística, né? Isso de Faraó ser irmão de Moisés é algo mais artístico que a gente vê nos filmes, né? Que a gente vê nas novelas, nas séries, né? Em algumas literaturas, mas que não é algo que está relatado na Bíblia. Na verdade, né? Se a gente for para o ponto de vista histórico, o mesmo Faraó que lá no início da música mandou matar as crianças dos hebreus é o mesmo Faraó que nega a libertar o povo hebreu. Então isso significa o quê? Que na verdade, no ponto de vista histórico, o Faraó nesse momento não é como um irmão de Moisés, mas na verdade como um avô, porque Moisés foi adotado pela filha do Faraó. Mas o peso histórico nos mostra que a cultura da época, a cultura do Egito, não tratava crianças que eram adotadas como na nossa cultura, que são parte da família, né? Na verdade, eles tinham sua importância, eles eram mais importantes do que os outros estrangeiros, mas isso não significa que eles viam, né, como família. Na verdade, isso não acontecia. Então, provavelmente, mesmo que a sua filha adotou Moisés, o faraó não via Moisés como seu neto, né? E provavelmente o Moisés também não via Faraó como seu avô. Então, mas lembrando, é uma licença artística e contida no filme, contida na música, e que não tira o peso da história em si, né? Da representatividade do que a música está nos trazendo aqui. Libertasse meu povo da escravidão. E ele negou, mas de 3 vezes nos expulsou. Então a partir desse momento lavei minhas mãos e o Senhor começou. E agora a gente vai entrar nas pragas, e algo que eu queria falar é que as pragas, todas elas têm um significado. Então agora que você vai ouvir aqui comigo as pragas, coloque na sua mente que as pragas elas têm um significado no sentido do quê? Todas as pragas, elas demonstram que Deus é Deus. Deus está mostrando que Ele é o verdadeiro Deus. Então todas as pragas, e eu não vou trazer aqui o significado de cada uma, mas todas as pragas é uma afronta ao Deus dos egípcios. Então é Deus mostrando, ok, vocês têm os seus deuses aí, então vamos ver se eles são tão poderosos assim. Então Deus afronta, mostrando para os egípcios que existe só um Deus, que é o Deus de Israel. Então na praga, onde cessa a luz, por exemplo, Deus está afrontando Horus, o Deus do sol, o Deus do egípcio,
Ou seja, Deus ele faz escuridão acontecer em todo o Egito e meio que é como se Deus estivesse falando para o povo de Egito: cadê o Deus do sol de vocês? Por que ele não devolve a luz para a terra de vocês? Então, é muito interessante. Então, agora vamos ouvir. E se você quiser um vídeo sobre isso, eu trago o significado de cada praga, se isso for do interesse de vocês. Ou vocês também podem pesquisar, mas é muito interessante. Cada praga tem um significado de Deus mostrando que ele é o verdadeiro Deus. Lavei minhas mãos e o Senhor começou. Primeira praga, você se transforma em sangue. Segunda praga, deuses sábios por toda parte. Terceira praga, mosquitos infestam o Egito. Quarta praga, nuvens de moscas na terra do Nilo. Quinta praga, doença nos animais. Sexta praga, feridas assolam as pessoas. Sétima, chuva de pedras. Oitava, de gafanhotos. Nona praga, isenção de luz para toda a terra do Egito. Ouve-se um grito, é o choro de mil mães e pais, pois perderam seus filhos. Pois a 10ª praga é mais cruel, foi permitida pelo Deus do céu. Por causa da maldade do faraó e desobedeceram o Deus Supremo, o anjo da morte levou os primogênitos. Aqui a gente tem algumas coisas a se falar nessa 10ª praga. Muita gente vê isso como um ato cruel de Deus, né? Mas vamos lembrar aqui, ponto a ponto. A gente vê que o Henrique inicia a música e a história de Moisés se inicia com o faraó pedindo para matar todas as crianças ali dos hebreus, né? Os homens, no caso. E agora, né? Quando Deus vai libertar o povo, né, através de Moisés, é Deus que pesa a mão e que os primogênitos dos egípcios, eles acabam morrendo. Mas existem pontos cruciais a serem ditos aqui. Deus, em todo momento, ele dá a chance do arrependimento. Deus é paciente. Você vê na própria música, imagina você lendo a história, se na própria música você já percebe quantas chances Deus dá para o faraó de se arrepender e para o povo do Egito perceber que ele é o verdadeiro Deus. Então, por exemplo, antes da 10ª praga, a gente tem 9 pragas para o povo egípcio perceber que o Deus de Israel é o Deus verdadeiro. E aí, em Êxodo 12:38, a gente vai ver que muitos povos estrangeiros se uniram ao povo de Israel. Então a gente entende que entre outros povos e até os próprios egípcios acabaram acreditando em Deus e eles acabaram indo junto com o povo de Israel para a liberdade da escravidão no Egito. Então a gente vê que várias pessoas que não eram da descendência de Israel se converteram e acreditaram no Deus de Israel. Então, quando Deus ele pede na 10ª praga para que o povo colocasse o sangue na porta, para que o anjo da morte não passasse e levasse o primogênito daquela casa, então a gente entende que todos aqueles que acreditavam que Deus era o Deus verdadeiro também poderiam passar o sangue na porta da casa deles, e assim Deus, o anjo da morte não passaria levando os primogênitos. Então a gente tem todos esses contrastes, né? E a gente precisa entender que a morte, muitas vezes, que para a nossa visão é um símbolo de crueldade, às vezes é um símbolo de salvação, porque a gente entende que talvez a gente não pode dizer se esses primogênitos que morreram foram salvos ou não. A gente entende que a vida ela é eterna, né? O corpo ele perece, a gente morre, mas a vida ela é eterna. Então o que aconteceu com essas pessoas, com esses primogênitos, claro, não tinha só crianças, tá, gente? A gente não pode nem falar que eram crianças, porque o texto não fala isso. Falam que eram os primogênitos, ou seja, os primeiros filhos. Mas a gente entende que talvez aquilo que é símbolo de crueldade para nós, né, na visão do que Deus fez, quem nos diz que Deus não salvou esses filhos, né, que acabaram morrendo por causa da crueldade do faraó?
e dos seus pais. E algo muito interessante é que essa 10ª praga ela é especial porque ela aponta para Jesus Cristo. E todo o Antigo Testamento. Muitas vezes a gente se vê muito na história das pessoas do Antigo Testamento, como Moisés, Davi, José. Mas vocês sabiam que todas as histórias bíblicas, todas as pessoas ali da Bíblia, como Moisés, é uma figura que aponta para Cristo, que aponta para Jesus? Por exemplo, Gênesis 3,15, logo após o pecado, vai dizer que do descendente da mulher viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente, e essa feriria o seu calcanhar. Gênesis 3,15 está falando sobre quem? O descendente da mulher. Quem foi aquele que nasceu da mulher e que é capaz de esmagar a cabeça da serpente, que a gente entende que a serpente do Éden é o inimigo, é Satanás? Quem seria capaz de nascer da mulher e esmagar a cabeça de Satanás? Uma pessoa só, Jesus Cristo. Então veja que Gênesis 3,15 já está apontando para Jesus, assim como todo o Antigo Testamento. Então veja que na 10ª praga, aqueles que passassem o sangue na porta não teriam seus primogênitos mortos. E é assim que acontece. Porque Moisés foi levantado para libertar o povo da escravidão do Egito. Jesus ele veio para nos libertar da escravidão do pecado. Moisés levou o povo para o deserto. Nós estamos aqui nessa vida, onde, assim como o povo de Israel no deserto, muitas vezes vai ter acontecimentos, complexidades, como a gente passa por dor, por luto, tristeza, assim como o povo de Israel. Mas a gente tem uma esperança, assim como o povo de Israel tinha a esperança de chegar na terra prometida que Deus prometeu, nós temos a esperança de estar com Deus por toda a eternidade na Nova Jerusalém. Então veja os contrastes da história de Moisés com Jesus Cristo. E eu fiz um vídeo como isso nos mostra como a Bíblia é realmente a palavra de Deus. Como eu trouxe para vocês sobre as pragas. Como que um simples autor ia ter essa capacidade de entender? Eu vou aqui fazer 10 pragas, e nessas 10 pragas eu vou fazer uma afronta aos deuses egípcios. E toda a Bíblia sendo conectada, desde o Antigo Testamento apontando para Jesus Cristo, onde o Novo Testamento só vai ser escrito séculos depois. Isso é um grande peso para nos mostrar como a Bíblia é a palavra de Deus. Eu fiz um vídeo sobre isso, e se você quiser acessar, eu vou deixar aqui no card e no link aqui na descrição, para que você veja como a Bíblia realmente é a palavra de Deus. Porque ou a Bíblia foi inspirada por Deus, ou quem escreveu a Bíblia são as pessoas mais inteligentes que já existiram na história, porque a história é muito boa. Pensa que a Bíblia não é um livro sagrado, que não é a palavra de Deus. A Bíblia é muito melhor do que qualquer algo que a gente já viu no cinema, nas séries, nas artes. A Bíblia, as histórias que existem ali, e uma história estando conectada à outra, mesmo passando em tempos diferentes, cara, é genial isso. Então, eu tinha falar sobre isso. Então, essa 10ª praga representa muito aquilo que Jesus Cristo veio fazer. Através do seu sangue, nós fomos redimidos. Assim como o povo de Israel, através do sangue do Cordeiro, Jesus, o Cordeiro, eles foram salvos. E o Deus que pede, o Deus que leva os primogênitos aqui dos egípcios, que não passaram o sangue na porta, é o mesmo Deus que entregou o seu primogênito, o unigênito, para morrer em nosso lugar. Saímos do Egito com ouro e animais. Duro faraó se rendeu ao Deus dos nossos pais. E quando estavam no deserto pensando em olhar pra trás, percebemos que o faraó não tinha nos deixado em paz. Cavalos e carruagens infestando a paisagem. À nossa frente o mar e atrás o exército a nos cercar. Será o nosso fim porque Deus nos tirou do Egito para nos matar. Quando não tiver saída, nós podemos lembrar
o Deus que nós temos. Eu sou Deus. Não matem ninguém, não sejam coniventes com a traição. Não roubem, não mintam, não cobicem algo que já pertence ao seu irmão. Incrível, incrível. Demais, demais. Sensacional, sensacional. Muito bom, muito bom. Muito bom. Que música sensacional. Bom, aqui no final da música fala sobre os 10 mandamentos. E algo que fala muito comigo é os 10 mandamentos. Porque muitas pessoas entendem que Deus é um ditador. Que se a gente não cumprir aquilo que Ele pediu, Ele vai nos punir. Mas há muito tempo eu tive um entendimento que na verdade Deus não é um ditador. Deus, Ele sabe o que o pecado faz para a nossa vida. O quão cruel é o pecado. O pecado traz crueldade para a humanidade. Então pensa numa pessoa que ela bebe, ela se embriaga e ela está numa festa e até tá tudo bem, sem problemas nenhum. Ela está curtindo ali. Mas pensa que ao sair dessa festa, talvez essa pessoa, ela vai pegar o seu carro, o seu automóvel, e não somente vai estar colocando em risco a sua própria vida, como ela pode tirar a vida de muitas pessoas. Porque ela pode bater o carro em outro carro, em uma moto, em um pedestre, fazendo assim uma família perder um pai, uma mãe, um filho, uma filha. Veja como um simples pecado não é apenas algo que Deus não quer que você faça, mas é uma crueldade que Deus quer te impedir que você faça não só com a sua própria vida, mas com a vida do outro. Isso é pecado. E os 10 mandamentos que Deus dá é exatamente mandamentos que se resumem àquilo que Jesus falou. De todos os mandamentos, esses 2 são o resumo, que é amar a Deus acima de todas as coisas. Então todos aqueles que amam a Deus de todo o coração, alma e entendimento, vai adorar apenas a Ele, vai ter só Ele como Deus, não vai falar o nome dEle em vão, vai adorar a Ele. E aqueles que amam o seu próximo como a si mesmo, não vai invejar, não vai cobiçar, não vai matar, não vai roubar, porque entendeu. Só que a gente precisa também entender que todo o Antigo Testamento, na lei de Moisés, nos mandamentos que foram escritos nas tábuas de pedra, que nós não somos capazes de cumprir essa lei. E é por isso que foi necessário Jesus Cristo intervir. Porque a lei serviu para 2 coisas: mostrar a moral de Deus, quem Deus é, o caráter dele, mas também para mostrar que nós não somos capazes de cumprir essa lei e que nós precisamos de ajuda. Então Deus, Ele se fez carne para nos ajudar. Primeiro, para pagar uma dívida que era nossa. Ele pagou essa dívida, nos justificou. E agora Ele volta ao Pai, mas deixa o Espírito Santo, que habita dentro de nós, para que agora a gente não precisa mais viver uma vida de pecado, mas a gente possa viver uma vida em Cristo Jesus. Então a liberdade que Moisés foi usado por Deus para trazer para o povo de Israel é a mesma liberdade que Jesus veio nos trazer. Israel foi liberto da escravidão do Egito, nós somos libertos da escravidão do pecado. E agora nós não precisamos mais ser escravizados pelo pecado, podemos viver em liberdade em Cristo Jesus.
Isso não significa que não vamos pecar ainda aqui nessa terra. Vamos pecar, mas agora a gente não vai ter prazer em pecar. Nós vamos buscar se arrepender do nosso pecado e cada vez sermos pessoas mais parecidas com Jesus Cristo. Porque a verdadeira liberdade não está em fazer o que você quer. Você pode sair, beber, usar droga, fazer o que você quiser, mas isso não é liberdade. Você é escravo do seu próprio desejo. Liberdade é você entender que você pode fazer o que você quer, mas você escolhe fazer o que é correto. E é isso que Jesus veio nos trazer. Então a mensagem do final desse vídeo para você é: não escolha a escravidão do pecado. Escolha a liberdade em Cristo. Porque um dia Ele vai voltar para buscar aqueles que escolheram o seu sacrifício. Aqueles que foram redimidos pelo seu sangue. E nós temos essa esperança. Então, escolha a liberdade em Cristo Jesus. Bom, esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês gostaram. E até a próxima.